Olá, amados discentes, saúdo a todos com a graça e a paz da parte de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amados, nós chegamos à nossa última aula e eu quero convidar vocês para que nós possamos ver o tema desta aula hoje, abrindo as portas para a fé, como podemos aplicar a apologética. Eu convido vocês para a gente ver o plano de aula. O que vai acontecer hoje? Vamos lá? O que nós vamos aprender hoje, meus amados? Primeiro, nós vamos ver as 5 visões sobre a abordagem da apologética. Segundo, nós vamos ver 4 dicas do pastor Alistair McGrath de como podemos fazer a apologética. E para concluir esta aula, como desenvolver a sua própria abordagem apologética. E eu convido vocês agora para a gente juntos ir nesta aula. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos oriente nesta aula. No site Voltemos ao Evangelho, nós podemos encontrar 5 métodos de como aplicar a apologética. O método clássico é uma abordagem que começa empregando, em primeiro lugar, a teologia natural, para estabelecer o teísmo com uma cosmovisão correta. O que é a teologia natural? O que é a teologia natural? A teologia natural é semelhantemente a revelação geral da teologia sistemática. Vocês lembram? Romanos capítulo 1, Atos 17, Salmo 19, a revelação de Deus. Nós podemos conhecer Deus através da criação da sua natureza. Aqueles que são do método clássico vão estabelecer primeiro, através do argumento cosmológico ou como a sintonia fina. Após estabelecer a existência de Deus por meio da teologia natural, o segundo passo é fornecer agora evidências históricas. Por exemplo, a confiabilidade das Escrituras Sagradas, a divindade e a humanidade de Jesus, como também a sua ressurreição. Quais são os apologetas do método clássico? São eles William Lane Craig, Norman Geisler e R.C. Sproul. Método evidencial. De acordo com o artigo, o método evidencial ele é semelhante ao método clássico. Então, qual é a sua singularidade? Primeiro, a questão dos milagres. Para este método, os milagres não são evidências da existência de Deus. Segunda singularidade, o seu ecletismo. Ele pode usar vários argumentos filosóficos, sociológicos, empíricos para provar a existência de Deus. O artigo vai nos dar um exemplo. O exemplo do fato histórico da ressurreição de Jesus. Uma vez provando esses fatos históricos da ressurreição de Jesus, aí mostra-se a evidência da existência de Deus. E uma vez ali levantado a existência de Deus, vai poder falar da encarnação de Cristo. O método do caso cumulativo. Este é o terceiro método que o artigo cita para nós. Qual é a singularidade deste método? Primeiro, a sua insatisfação com os outros. E por que essa insatisfação? Para Paul, os teístas cristãos, eles não devem incluir somente os argumentos das evidências históricas ou somente também uma dedução, uma formalidade lógica. Ele acredita que nós precisamos usar todas as evidências possíveis para expressar, para poder defender a nossa fé. Além de Paul Feinberg, o artigo vai citar a possibilidade de C.S. Lewis também ser um defensor ou seguir este método do caso cumulativo. Por inferência, podemos dizer que também Alistair McGrath vai adotar este método. Por quê? Porque no seu livro ele fala sobre desejo, ou seja, um instinto de voltar ao lar chamado Deus. Beleza, um esplendor do mundo natural. Através da beleza, da natureza, dos animais, da fauna e da flora, nós podemos intuir que existe um Deus. Mas isso não é um argumento racional, mas é um argumento que apela para o nosso interior, para a nossa experiência. A relacionalidade, diz Alistair McGrath, ou seja, nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus. A partir de que prova?
a partir dos nossos relacionamentos uns para com os outros. Nós vivemos numa sociedade e precisamos nos relacionar. Essa é uma maneira, aqui uma evidência, que no caso cumulativo é adotado. E por último, a questão da eternidade. A eternidade. Há um desejo do ser humano de transcender. Para Alistair McCraft, ele vai dizer que é a intuição de uma esperança, de buscar a eternidade. Bem, esses são um caso cumulativo. A abordagem pressuposicional. Eles não acreditam nos outros métodos. O pressuposicionalista acredita que o crente e o incrédulo não têm o mesmo terreno comum para compreender as verdades da fé cristã. O pressuposicionalista não acredita que as evidências históricas ou o argumento formal lógico, como o argumento cosmológico, sintonia fina, que lá no final do argumento conclui a existência de Deus, para eles não precisa disso. O que eles precisam, a base da fé é as Escrituras Sagradas. É a revelação e através da pregação, através do ensino da revelação das Sagradas Escrituras, ela vai construir a ação pela qual haverá o convencimento, a persuasão mediante a exposição da Palavra de Deus como base de todo o conhecimento, de toda a epistemologia. É através da revelação que vai mostrar aos incrédulos que a sua maneira de pensar, que a sua maneira de sentir, que a sua maneira de viver a sua vida, a sua cosmovisão está errado. E que o cristianismo, as verdades da fé, é superior e é o desejo e a vontade soberana de Deus sobre a vida deles. O pastor John Frame é citado aqui neste texto e eu gostaria de falar para vocês. Ele diz aqui: nós deveríamos apresentar o Deus bíblico não meramente como a conclusão a partir de um argumento, mas como aquele que torna o argumento possível. Vocês lembram que o argumento cosmológico, sintonia fina, o argumento da moral objetiva, tudo vai concluir no final a existência de Deus. Para John Frame, defensor do pressuposicionalismo, ele diz: não, Deus não será a conclusão do argumento, ele será a primícia e a conclusão. Ele será o primeiro a poder colocar ali para defender a fé cristã. Aqui inclui como defensores Cornelius Van Til e Francis Schaeffer. Esses são os defensores aqui do método pressuposicionalista. A epistemologia reformada. Para a epistemologia reformada, ela diz que uma crença ela não precisa ser sustentada por argumentos racionais ou evidências. Ela vai dizer que é perfeitamente racional uma pessoa crer em muitas coisas sem evidências. No caso da fé cristã, no caso da defesa da fé, a abordagem da epistemologia reformada acredita aquilo que Calvino disse, que Deus ele colocou em nós um senso divino. Nós somos ser religioso. A epistemologia reformada, ela não abre mão do uso das evidências históricas ou da lógica, mas ela sempre vai partir desse senso religioso dentro de cada um de nós. E que é possível uma pessoa ter uma crença em Deus sem evidências racionais. Assim nós terminamos essas 5 visões apologéticas e que você possa estudá-las, você possa empreender uma busca de um conhecimento melhor de cada uma delas e ali poder, através dessas 5, você formular uma também para a sua prática no seu ministério e no seu dia a dia. Então nós vamos passar agora para a nossa próxima sessão. Quatro dicas do professor Alistair McCraft para que possamos aplicar a apologética. Em seu livro, no capítulo 7, o professor McCraft vai nos introduzir a essas 4 dicas. Ele vai chamar essas dicas de portas que se abrem para a fé. No capítulo 7 é um capítulo de introdução. Eu quero conversar com vocês, lendo esta obra. Diz assim: podemos comparar a apologética a alguém que abre as cortinas para que as pessoas vejam o que se passa do outro lado. Olha só, ele está fazendo já, de certa forma,
dizendo para nós o que é apologética. Primeiro é uma cortina, são cortinas que se abrem para que as pessoas possam ver o que está do outro lado. Ou um diamante posicionado contra a claridade, de modo que as facetas brilhem à luz do sol. A apologética é como um diamante. O sol, a palavra de Deus, a revelação de Deus passa por essa diamante que é apologética, que no caso somos nós, trazendo esta palavra, ou seja, Deus nos usando para que possa esclarecer a palavra do Senhor. Lembremos da mensagem de Jesus, que nós somos a luz do mundo. Brilhe diante de vós a vossa luz, para que os homens vejam e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nós somos a luz deste mundo. Como esse diamante comparado aqui. A tarefa da apologética é criar vias de acesso à fé. Vias de acesso à fé. É abrir portas, cortinas, é acender uma luz para que as pessoas vejam mais claramente a ideia e a metáfora, né, daquilo que nos diz, a palavra do Senhor diz que sem Cristo nós estamos cegos espiritualmente. E Jesus é a luz do mundo. É abrir as portas, cortinas, é acender uma luz para que as pessoas vejam mais claramente, é servir de lentes para que as coisas se mostrem com maior nitidez. A preocupação principal da apologética é o quê? É fazer com que as pessoas vejam as coisas com mais clareza. Quem sabe pela primeira vez descobrir insights que antes tinham passado despercebido e de repente dar-se conta de que as pessoas podem perfeitamente achar a fé cristã bastante persuasiva no plano intelectual e convincente no que diz respeito à imaginação. Fazer apologética, diz Alistair McGrath, é construir pontes para que as pessoas passem do mundo que conhecem para outro que precisam descobrir. É ajudá-las a encontrar portas que talvez jamais tenham ouvido falar, de modo que tomem contato com um mundo que vai além do que qualquer coisa que jamais imaginariam. A apologética abre olhos e portas, criando vias de acesso à fé cristã. Mas que portas são essas? O professor Alistair McGrath, ele nos conduz a apresentar essas dicas, essas portas. Mas ele nos dá uma comparação aqui. A porta de entrada é o meio pela qual os nossos olhos são abertos para a realidade da nossa situação e para a possibilidade de transformá-la por meio do Evangelho. Para que a gente possa entender este ponto, ele vai nos dar 2 exemplos aqui. Ele vai nos dizer assim, olha só. Por exemplo, eu e você estamos muito doentes. Nosso sangue foi contaminado e você e eu vamos morrer em algumas horas. A menos que tenha acesso aos remédios para que a gente possa ser curado. E você e eu não entendemos, ou nós não conseguimos entender como que isso aconteceu. Também nós não sabemos se há cura para esse mal. E aí ele pede para a gente enxergar 2 situações. Agora ele coloca aqui. Pense agora nas seguintes possibilidades. Vamos lá? Possibilidade 1. Você tem uma amiga médica, a qual lhe diz que seus sintomas são de envenenamento. Ela explica que a doença é fatal, a menos que você seja tratado, ou que nós sejamos tratados. Então ele vai passar para nós alguns remédios que vão nos curar. Dizendo que também aonde nós podemos encontrar esses remédios e como que nós devemos tomar. Agora, ouçam a segunda aqui, ouça a segunda fala, a segunda possibilidade. De poder transformar, de podermos ser transformados. Outro amigo lhe diz que teve os sintomas parecidos com isso que nós temos. Ele ficou muito doente, mas uma pessoa lhe indicou um remédio que salvou a vida dele. E ele nos aconselha a tomar o mesmo remédio. Em outras palavras, ele conta a sua história que coincide com a nossa história naquele momento delicado.
A primeira situação vai apresentar um argumento baseado nas evidências e segunda é uma história baseada na experiência de um amigo que considera importante para aquela situação. O professor Alistair vai dizer: são estratégias muito diferentes uma da outra e, no entanto, ambos vão oferecer uma porta de entrada. De que modo? Em primeiro lugar, elas nos ajudam a ver as coisas sob perspectivas diferentes, do jeito que as coisas são de fato. Em segundo lugar, permite que você analise o que pode ser feito para transformá-las. Em terceiro lugar, elas incentivam a dar um passo decisivo. Ou você vai comprar o remédio, tomar o remédio, né? Ou seja, conseguir o remédio, tomar e se curar. A cura foi o remédio. No entanto, se você não soubesse qual era a sua situação de fato, isto é, que você precisava tomar o remédio, não seria curado. A graça de Deus é o remédio que pode nos curar. O remédio que é apontado por uma médica, que coloca que de acordo com o diagnóstico da nossa enfermidade, ela dá o prognóstico, o evangelho, mas nós também temos a solução que vem de um amigo que teve a mesma coisa e nos diz o remédio que ele tomou. São abordagens. A graça de Deus é o remédio que nos cura. O professor Alistair McGrath vai nos dirigir, nos conduzir, para que eu e você possamos desempenhar o nosso papel, o nosso compromisso com a grande comissão, porque é Deus que converte o pecador, sem dúvida nenhuma. Mas Deus, aprove Deus, Atos 1:8, sermos testemunhas do poder e do Espírito Santo para compartilhar o Evangelho. E ele aqui, fazendo essa abertura introdutória, nos colocando nossa responsabilidade, colocando todas as figuras de linguagem para dizer o papel da apologética como instrumento para a evangelização, ele vai nos colocar aqui as suas dicas, ou seja, as portas que se abrem para a fé. Vamos à primeira dica do professor Alistair McGrath. Ele vai utilizar aqui daquela expressão portas. Então a primeira porta, a porta número 1 para a fé, é a explicação. Veja o que o professor Alistair diz. A melhor defesa do cristianismo é a sua explicação. Em outras palavras, se você e eu quisermos defender o cristianismo ou recomendá-lo a alguém, é melhor começar dizendo o que ele é de fato. O que é o cristianismo? Muitas pessoas, diz o professor Alistair, têm ideias equivocadas sobre o cristianismo e por isso encontram dificuldades em se aproximar dele. E ele nos dará agora o exemplo do Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, desde jovem, era um exímio orador, mas ele queria deixar a sua marca no mundo. Se dirigiu para o capital do Império Romano, Roma, e lá ele começou a ouvir as pregações, a oratória de Ambrósio. Naquele primeiro momento, ele não queria saber nada da fé cristã. Mas a palavra do Senhor foi falando ao seu coração, foi removendo os obstáculos, clareando caminhos, mostrando para ele, e com o tempo ele veio se converter, né? Ele não se converteu ali nas pregações, mas a palavra de Deus foi ministrada a ele. O professor Alistair McGrath observa o seguinte: entre as pessoas que encontramos em nosso ministério apologético, há algumas com ideias extraordinariamente equivocadas e confusas sobre o cristianismo. Esses maus entendidos, alguns deles aprendidos inconscientemente, outros deliberadamente propagados, devem ser identificados, desarmados com firmeza e com tato. E eu quero dizer para vocês, como indicação também, essa importância de explicar. Para que você possa explicar, então você também precisa saber o que você está explicando. Na apologética é muito importante que você desenvolva a teologia bíblica, é importante que vocês estudem a teologia sistemática. Também considero importante você, meu irmão, que está se preparando para o concílio, que você também estude a nossa declaração doutrinária. Então, essa é a primeira porta que ele traz para nós, a explicação. A segunda dica do professor Alistair McGrath é o uso do argumento. O argumento é uma das portas da fé mais usada para que possamos explicar, para que possamos tirar todos os obstáculos necessários à compreensão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O
professor Alistair McGrath vai nos mostrar aqui o uso do argumento num período moderno. É claro que nós passamos um período pós-moderno e nós temos muita coisa dos modernos, mas ele salienta que na modernidade o uso mais forte para se provar a fé era o uso da lógica, a intelectualidade, a estrutura formal lógica, como por exemplo o argumento cosmológico, o argumento moral objetivo, o argumento da sintonia fina, tentando ali concluir a existência de Deus. Para o pastor Alistair McGrath, essas estruturas de pensamento, de lógica, de formalidade, ela não alcança ou não são suficientes para atingir o coração das pessoas nesse pensamento pós-moderno. Ele propõe para nós aqui, ele vai mostrar que há aspectos que são emocionais, morais, imaginativos e existenciais que precisamos compreender e que possamos ali usar para explicar a nossa fé. E ele vai nos dar um exemplo, e um exemplo é um dos maiores apologetas americanos do século XX, Francis Schaeffer. O professor Francis Schaeffer, ele valorizava vários pontos que o Alistair McGrath vai mostrar em seu livro. Ele vai nos dizer aqui, ele vai nos chamar a atenção para a questão dos públicos específicos a quem nós vamos fazer apologética. Olha só, vamos ouvir o que a citação de Alistair em relação a Francis Schaeffer. Ele vai citar Francis Schaeffer assim, vamos ouvir? Se quisermos nos comunicar, portanto, teremos de investir tempo e trabalho para aprender que tipo de linguagem fala o nosso ouvinte, para que compreenda o que pretendemos transmitir. Isso aqui é usado no curso de missiologia. Isso aqui é para a gente aplicar no nosso ministério, aplicar no nosso dia a dia, na sua comunidade. Se você não entender qual é o pensamento da sua comunidade, como é que está ali, quais são as estruturas fundamentais do pensamento, da religião, quais são as religiões ali em torno, quais são as dificuldades, quais são as barreiras que eles podem ter em relação ao Evangelho. O professor Alistair McGrath vai nos citar Schaeffer para nos mostrar que precisamos conhecer o nosso público, conhecer o nosso pensamento. Como é que Francis Schaeffer pode nos ajudar? Ele nos dá exemplo aqui que Francis Schaeffer ele tinha um chalé, que maravilhoso, hein? Um chalé na montanha suíça, mas ele não ficava só para ele ali no bem bom, não. Ele abria esse chalé para receber mochileiros, estudantes, viajantes, e ali, conhecendo-os, conhecia o pensamento, conhecia as ideias, e ele ali tentava mostrar, através da apologética, desse contato, apresentar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O professor Alistair nos dá um outro exemplo, quando ele estava lecionando na universidade, e ele tinha chamado os estudantes para tomar um chá. E ali, quando estava tomando chá, apitou, a chaleira apitou, dizendo que estava pronto. E nisso ele estava conversando com um indiano, e aí ele colocou uma ideia teológica da religião indiana, dizendo que o mal e o bem, eles são a mesma coisa em si mesmo. E ele disse isso, não é isso que vocês acreditam? Sim. E de repente, um dos estudantes foi pegar a chaleira, e aí levantou bem alto a chaleira e diz, bem, o mal e o bom, elas são a mesma coisa em si mesmo, e ficou pertinho do indiano, como se fosse colocar ali aquela chaleira de água quente nele, mostrando, ou seja, uma contradição naquela religião, mostrando uma certa tensão e descrevendo, a partir daquele fato, descrevendo que o mal e o bem para o cristianismo são diferentes sim. E assim apresentando o Evangelho, apresentando argumentos que visam contemplar a imaginação, a criatividade, que visam não apenas provar pela racionalidade de uma estrutura lógica, mas alcançando o coração com essa proposta em que mostra a tensão existente a uma ideia e a compreensão do cristianismo que sobrepõe ela. O professor Alistair vai nos mostrar outra imagem da apologética, que ele vai dizer, esse é o ato de tirar o telhado do abrigo, forçando assim o nosso público a perceber que o seu jeito de raciocinar simplesmente não é capaz de suportar
o embate comum do mundo real externo. Somente a fé cristã é que nos dá base para encarar o mundo, para vencer os obstáculos com fé, para encarar uma perspectiva à luz da vontade soberana do nosso Deus. A terceira dica do professor Alistair, que abre o coração das pessoas para a compreensão da nossa fé, são as histórias. Vamos ouvir o que o professor Alistair McGrath tem a dizer? Ele vai dizer que uma característica da pós-modernidade, que é de particular importância para a apologética, é a ênfase que ela dá às histórias. A modernidade, e agora ele olha para o passado, ele vai colocar aqui negativamente como que a modernidade via as histórias. Vamos ouvir? Ele diz: a modernidade via com suspeita a narrativa como forma de encontro com a realidade. Hoje, na pós-modernidade, é o contrário. As histórias, elas abrem o coração das pessoas para a compreensão da realidade. Ele diz aqui: e procurava reprimi-la ou substituí-la, recorrendo ao quê? Ao argumento racional ou à análise, sem nenhuma vinculação com as inconveniências irritantes da contingência histórica. E aí ele vai citar para nós aqui autores como Hans Frey, o teólogo de Heilon. Professor Alistair vai citar Hans Frey para embasar isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que no iluminismo eles tentaram evitar e marginalizar o caráter narrativo da escritura. Diz aqui o professor Alistair: eles reduziram seus relatos históricos e as suas formas narrativas, como as parábolas, em ideias básicas, em formulações lógicas. A narrativa era entendida simplesmente como uma casca irritante e incômoda que obscurecia o núcleo intelectual e moral da escritura. Por sua vez, agora, a pós-modernidade, segundo o professor Alistair, vai dizer, testemunhou a recuperação e o interesse pela história bíblica, incluindo-se aí formas narrativas específicas como parábolas contadas por Jesus a respeito do ensino do reino de Deus. A verdade deixa de ser determinada agora pelo argumento, nós já falamos sobre isso. Agora as histórias passam a ter a capacidade de estabelecer uma identidade moral e conceitual específica. O cristianismo proclama e habita um mundo formado por histórias com ideias e valores alicerçados nas narrativas e por ela moldados. Nas interações de Deus com seu povo, sobretudo na narrativa de Jesus de Nazaré. O cristianismo, portanto, é simplesmente, nem fundamentalmente, um conjunto de ideias, mas é uma história. E é muito interessante esse uso da história. O professor Alistair vai nos mostrar, através do pastor teólogo britânico, escritor, estudioso do Novo Testamento, chamado N.T. Wright, que ele escreve uma obra que descreve que a Bíblia Sagrada é um grande livro de história que tem 4 pontos fundamentais. Ele tem 4 pontos fundamentais baseados em 4 perguntas. Olha só: quem somos? Onde estamos? Onde está errado? O professor Alistair McGrath vai mostrar para nós, através do estudioso britânico N.T. Wright, em uma obra, que ele nos conta que a Bíblia Sagrada narra a história, uma visão da realidade das nossas vidas. Vamos lá, outra gravação. O professor Alistair vai mostrar para nós, através do escrito do estudioso N.T. Wright, um estudioso britânico do Novo Testamento. Vamos lá, fechou? O professor Alistair vai nos mostrar aqui como exemplo uma obra do estudioso N.T. Wright, um estudioso britânico do Novo Testamento, que nos fala que nos conta a história narrada pela professor Alistair vai nos mostrar vamos lá, de novo, gravação. O professor Alistair vai nos mostrar, através do escrito de N.T. Wright, um famoso estudioso britânico, contando para nós que a Bíblia Sagrada é um grande livro de história, que tem
4 pontos fundamentais na narrativa da Bíblia. E ele apresenta em forma de pergunta. A pergunta é: quem somos? Ele vai dizer aqui, citando N.T. Wright, a Bíblia diz que somos seres humanos, feitos à imagem do nosso Criador, cuja identidade fundamental não é dada por raça, sexo, classe social ou localização geográfica. A segunda pergunta, e o segundo desenvolvimento da história é: onde estamos? Com essa pergunta nós aprendemos que vivemos em um mundo bom e belo, embora efêmero, criado por Deus, cuja imagem refletimos. O terceiro ponto da história, baseado na pergunta, é: o que está errado? Descobrimos que a humanidade se rebelou contra o seu Criador e, por conseguinte, o mundo não está em sintonia com a intenção para a qual foi criado. A quarta e última pergunta, fornecido por Wright, que nos dá a base da narrativa das Sagradas Escrituras, é: qual é a solução? Sabemos que Deus agiu, está agindo e agirá na criação por meio de Jesus Cristo, aleluia, e do Espírito Santo para lidar com o mal, resultante da rebelião humana, e para que se cumpra no mundo aquilo para que ele foi criado, repercutir de forma plena a presença e a glória de Deus. Aqui, desta maneira, o professor Alistair vai nos mostrando para nós. Mas há um livro também que eu gostaria de indicar para vocês, chamado O Drama das Escrituras. No Drama das Escrituras, a Bíblia, como uma grande história, tem 6 atos. Primeiro, Deus estabelece o seu reino, a criação. Rebelião no reino, que fala sobre a queda, Gênesis 3. O rei escolhe Israel, redenção iniciada, é o terceiro ato. O quarto, a vinda do rei, a redenção realizada, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ato 5, propagando a notícia do rei. Ou seja, nesse momento, a missão da igreja pregando que Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o sexto e último ato, a volta do rei, a redenção concluída. O professor Alistair McGrath nos coloca essa proposta, a proposta de abrir as portas para a fé através das histórias. E ele vai citar, por exemplo, como outros livros, como os livros de C.S. Lewis, que trabalham com textos, narrativos, histórias, como Crônicas de Nárnia, para que a gente possa fazer aqui essa conversa com as obras de arte, para poder, através daquela história, apresentar Cristo como Senhor e Salvador. Ele vai nos dizer aqui: o apologeta sábio se debruçará sobre as principais parábolas, munido de perguntas extremamente importantes. De que maneira essa história me ajuda a comunicar o Evangelho? Como ela pode me ajudar a interagir com o público? Então, esta é a terceira dica que o professor Alistair nos coloca para que a gente possa usar as histórias. Podemos olhar as Sagradas Escrituras como uma grande história da salvação de Deus e precisamos trabalhá-la muito bem para o pensamento pós-moderno de hoje. Precisamos usar as histórias. O professor Alistair McGrath vai nos dar é o uso das imagens. O professor Alistair McGrath nos diz que as agências de publicidade investem pesado para descobrir uma imagem ideal para as empresas. As empresas gastam fortunas em publicidade e propaganda e imagens para nos atrair a comprar um produto em vez de outro. Ele nos pede para considerarmos que na pós-modernidade as imagens ganharam autoridade e poder especiais, transcendendo as limitações próprias das palavras. Um exemplo bem prático para nós é o uso do WhatsApp, os stickers, os emotions que eu e você mandamos, os vídeos que você assiste no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Nós nos movemos através de imagens, nós reconhecemos as realidades por meio das imagens. Ele vai nos dizer aqui: a mente humana trabalha gerando imagens. As imagens que nos ajudam a ver e compreender o mundo à nossa volta. Elas podem ser comparadas a mapas mentais que nos ajudam a identificar o território da realidade e o terreno ao redor. Essas imagens, elas são extremamente úteis para o exercício da apologética, para podermos transmitir a palavra de Deus.
O professor Alicer vai nos dar exemplo de imagens. São histórias e dessas histórias contadas nós vamos recortar imagens. Por exemplo, a história do filho pródigo, você vai tirar imagens desta história. Ou, por exemplo, da literatura, ele vai citar para nós aqui um texto da República de Platão, a alegoria da caverna. Ele vai nos dar o exemplo também do livro Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Eu gostaria de trazer para vocês esse exemplo de Platão. Ele pede para que eu e você possamos imaginar uma caverna escura dentro da qual vive um grupo de pessoas desde que nasceram. Elas estiveram presas ali a vida toda e não conhecem o outro mundo. Numa das extremidades da caverna, arde um fogo intenso que lhe proporciona calor e luz. As chamas se elevam e projetam sombras das paredes da caverna. As pessoas veem as sombras projetadas à sua frente e se perguntam: o que será que representam? Para aqueles indivíduos que moram na caverna, esse mundo de sombras bruxuleantes é tudo o que conhecem. Sua compreensão da realidade está restrita ao que veem e experimentam nessa prisão sombria. Se existe um mundo além da caverna, isso elas não sabem, não podem imaginar. Seu horizonte é limitado e determinado pelas sombras da meia-luz. Todavia, elas não sabem que a caverna é uma prisão, ou que estão encurraladas ali. Somente se conhecem outro mundo poderiam fazer tal julgamento. Somente aqueles que conhecem um outro mundo poderiam fazer tal julgamento. Platão vai trabalhar detalhadamente essa alegoria da caverna para demonstrar a sua base epistemológica do conhecimento. O professor Alicer vai fazer conexões teológicas para compartilhar a fé. Ele vai nos dizer aqui, ele vai nos levar assim a trabalhar isso. Ele vai nos colocar aqui, entenda que não é possível comparar a caverna com a outra realidade. Ele pede para que eu e você possamos estar ali dentro da caverna, trabalhando o nosso sentimento, a nossa sensibilidade e a nossa imaginação. Ele diz aqui que ele vai desenvolver como pense alguns minutos nessa imagem. Tente vivenciá-la. Lembre-se, você deve se esquecer completamente do mundo tal como você conhece. Um mundo iluminado pela luz do sol, arejado, cheio de flores, lagos, árvores, passarinhos. A única coisa que você sabe e que você conhece é que você está dentro daquela caverna, vendo aquelas luzes ali, meio apagadas, vultos e sombras. Ele pede para a gente entrar nesta caverna, para a gente ficar ali. É aquela caverna que define a sua realidade e a minha realidade. E no momento em que você perceber que já se habitou a imagem, ele diz, vejamos como ela pode ser explorada e aplicada pela apologética. Então ele traz 3 pontos para nós pensarmos esta imagem da alegoria de Platão. Ele diz, número 1, há 3 maneiras óbvias pelas quais as pessoas dentro da caverna podem descobrir a sua real situação. Primeiro, alguém do mundo real entra na caverna e diz aos seus moradores que há um mundo real. Na apologética, o que corresponde a essa pessoa e como ela vai poder dizer que aquele onde eles estão não é o mundo real? É o evangelista trazendo o evangelho da luz, o evangelho da salvação, ou a ideia da revelação divina. Segundo, as estruturas da caverna contêm pistas da existência de um mundo fora das suas paredes. E na apologética, isso corresponde aos argumentos a favor da existência de Deus, baseadas nessa pista que nós encontramos do mundo. Aí o professor Alicer diz, olha, você pode usar os argumentos da cosmologia, da sintonia fina, desde que você tenha essa sensibilidade, essa leitura. 3. Os prisioneiros intuem que há um mundo melhor do que a caverna, sombria e esfumaçada. E na apologética, isso corresponde aos argumentos a favor da existência de Deus, baseado nos sentimentos humanos, como o argumento do desejo, esse desejo de transcender, de não morrer, mas de viver, esse desejo de buscar uma transcendência, buscando Deus, ou
o argumento da beleza. Existe algo mais bonito do que essa caverna, mostrando para nós essa questão da criação da natureza de Deus. Pois bem, é assim que ele trabalha para nós essa imagem, nos dando exemplo. Ele nos mostrando aqui o grande potencial apologético que existe em trabalharmos propagandas, recortes de filmes, poesias, trabalharmos para nós a expressão das artes, né, das artes, para podermos aplicar e desenvolver a apologética. Ele nos faz olhar também para as imagens que a Bíblia nos dá, para que a gente possa passar, por exemplo, as parábolas de Jesus, as imagens que Jesus trabalha ali, as imagens pelas quais Jesus também se mostra diante para nós. Ele é o bom pastor, ele é o pastor e nós somos as suas ovelhas. Que imagem linda e maravilhosa que nós pregamos e precisamos ressaltar esta imagem. A imagem de Jesus dizendo, eu sou a porta, a imagem de Jesus dizendo que ele é o caminho, a imagem que Paulo diz sobre a nossa comunhão com Deus, quando ele diz que nós somos adotados, a imagem de um filho adotado. E assim ele nos dá essas dicas para trabalharmos a apologética. O professor Alice McGrath, ele diz que as 4 portas que foram discutidas são todas importantes e elas podem ser facilmente aplicadas à apologética. Esse é o nosso desafio. Mas, contudo, ele diz que são apenas alguns exemplos e de modo algum exaustivos. Existem outras abordagens que são possíveis facilmente de incluir a literatura, né? Ele diz, cabe ao apologeta desenvolvê-las mais plenamente à luz dos temas com os quais estejam lidando, ou de acordo com as tendências culturais com as quais ele julga ser a sua tarefa interagir. E ele nos dá aqui mais 4 exemplos. Por exemplo, o filme. Filmes nos ajudam a combinar narrativa e imagem. O filme talvez seja uma das melhores maneiras de se comunicar com uma geração cujo acesso à realidade se dá principalmente pelo meio visual e não textual. Eu vou dizer para vocês, como professor de filosofia nas escolas, sempre tenho passado um filme ou outro. Os próprios livros didáticos nos ajudam a indicar filmes para que a gente possa fazer recortes, trazer aquelas imagens para uma explicação de um conceito filosófico. Quanto mais um conceito teológico, um conceito da palavra de Deus, não tanto quanto conceito, né, mas como essa imagem da história de Deus na nossa salvação. A poesia, segundo, ele chama muitos poemas expressam as inquietações das almas. Em segundo lugar, o emprego da poesia para o uso apologético. Que interessante! Muitos poemas expressam inquietações profundas sobre o presente estado do mundo e sobre o propósito último da humanidade. É relativamente fácil para o apologeta identificar poemas e letras de canções modernas capazes de levantar questionamentos ou abrir portas para a apologética. Que dica interessante você poder trazer uma letra. Você vê ali que tem a juventude curte um determinado a juventude no geral do seu bairro curte uma determinada expressão musical e você pode tirar uma letra daquela música. Não precisa cantar, claro, não é isso que eu estou dizendo para você, mas a partir dessa letra você pode tirar ali os conceitos e abordagens apologéticas para alcançar o coração ali da onde você está pretendendo aplicar a apologética. E ele nos diz, por último, as obras de arte. Muitas obras clássicas de arte, para não falar dos quadros populares, podem servir de porta apologética. E aí, ele nos diz assim, para que a gente possa analisar esses modos pelas quais nós podemos recomendar, ele pede para que... E ele vai terminar dizendo para que a gente possa analisar da melhor maneira possível como que você pode fazer apologética através do uso dessas dicas, tá bom? Vamos agora à nossa última sessão, como desenvolver a nossa abordagem, desenvolvendo as nossas abordagens apologéticas. Um forte abraço.
chegamos à nossa última sessão do vídeo com esse tema maravilhoso: desenvolva sua própria abordagem apologética. O professor Alistair McGrath, ele nos diz, ele tem uma certa preocupação. Essa preocupação, ela não fica numa ansiedade, mas numa vontade de nos encorajar. E assim ele faz o seu livro, nos encorajar, nos motiva a encontrarmos uma apologética própria. Ele vai nos dar a sugestão. A primeira dela, ele diz aqui que nós devemos conhecer a nós mesmos. Conheça você mesmo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que Deus, ele nos fez de uma maneira ímpar, de uma maneira singular. Você e eu somos ímpares. Glória a Deus. Não existe dois Jean na face desta terra. E nós precisamos lidar com isso. Nós precisamos lidar com o nosso jeito, com essa personalidade, essa maneira própria como que Deus criou você. Como é que ele faz isso? Ele ressalta, para que a gente possa desenvolver esta apologética própria, pessoal, nós precisamos ver os pontos fortes e pontos fracos. Aquilo que é forte, por exemplo, ele coloca para nós, ele já foi um ateu. Isso é um ponto forte, segundo ele, para ele. Por quê? Porque ele pode conversar com um ateu, ele conhece a linguagem, ele conhece os argumentos ateístas, ele tem uma proximidade e com a educação, com gentileza, ele pode compartilhar a fé. É um ponto forte que ele coloca. E o ponto fraco, com certeza, é a questão da... E os pontos fracos, por que reconhecer os pontos fracos? Para que mais à frente, para que a gente... E por que dos pontos fracos? Por que eu preciso saber? Para que a gente possa aperfeiçoar, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa minorar esses pontos fracos através do estudo, através ali do crescimento. A terceira dica, ele diz que eu e você precisamos estudar as maneiras a terceira dica que ele nos coloca é que precisamos estudar como os apologetas, eles fazem apologética. Nós temos aqui a rede social, você pode ver o youtuber, você e eu podemos ler livros, nós podemos, se tivermos acesso, podemos conversar pessoalmente com eles. Ele também nos dá um exemplo de também observar os exemplos de vida e as atitudes. Então ele coloca para nós isso. Como é que eu posso trabalhar para que eu possa ter uma apologética própria? Nessa dica, você precisa estudar como os apologetas fazem as suas defesas, como eles fazem a sua apresentação. Ele pede para que a gente possa entender que o exercício da apologética, muitas vezes, ela é desgastante, ela é solitária, como por exemplo agora aqui, só ter um exemplo, estou gravando esse vídeo, né? Já está tarde da noite, nós acabamos de ter uma aula, alguns minutos atrás nós tivemos uma aula. Eu já vou preparar um outro material para a gente conversar mais amanhã. Imagine, no exercício da apologética, você, meu irmão, minha irmã, que faz a mensagem, você que vai preparar o estudo bíblico ali, orando, pensando nos irmãos que estão ali. Isso é um trabalho solitário, é um trabalho também cansativo. Por isso, eu e você precisamos ter amigos. Ele chama de amigos críticos. Para que a gente possa desenvolver a nossa própria abordagem apologética, você precisa desses amigos críticos, né, que vai te ajudar a identificar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E nós também precisamos de amigos que vai nos dar apoio, que vai fazer companhia e que vai nos dar uma comunhão com o Senhor através desse relacionamento. Nós precisamos ter alguém, eu já falei, que nos apoie, e eu quero dar o exemplo do pastor William Lane Craig. Ele louva a Deus, né, e elogia muito a sua esposa, porque a sua esposa é uma pessoa que apoia muito ele. Segundo ele, a esposa dele tenta fazer de tudo para que ele se concentre nos seus estudos, para que ele possa fazer bem o seu trabalho. Nós precisamos de pessoas que nos apoiem, ou seja, precisamos de amigos. A gente não pode fazer essas coisas só, embora muitas coisas são feitas sozinhos, mas precisamos estar acompanhados. Ele nos diz aqui que nós precisamos também compartilhar responsabilidades, precisamos compartilhar as tarefas
ali junto à apologética. Ou seja, você não precisa fazer apologética sozinho. Você não precisa fazer apologética sozinho. Você pode ter um grupo de amigos, né? Você pode dividir os trabalhos, pode dividir os temas que vão ser trabalhados. Ou seja, ele sempre mostrando o exemplo que ele tem ali de um grupo de estudos apologéticos. Então ele envolve os seus discentes. Então, e ele nos incentiva a isso, a criar um grupo para que por meio deste grupo a gente possa compartilhar responsabilidades e tarefas. Ele nos diz aqui que precisamos aprender uns com os outros. Parece que já foi falado ali na frente, mas ele ressalta a importância de ouvir, assistir e ler o que os apologetas, nós precisamos aprender com eles. Como é que eles fazem? Ele nos coloca aqui como que a gente pode descobrir como os apologetas interagem, ou seja, que histórias eles contam, quais são as ilustrações que eles usam, como eles desenvolvem os seus argumentos e como é que nós podemos adaptar ao nosso cotidiano, como é que nós podemos adaptar ao nosso ministério. Ele vai nos dizer que nós precisamos ter uma ideia ele chama de engenharia reversa. Como, por exemplo, você está diante de um motor ou de um microchip e você pergunta, mas como é que foi feito isso? Como é que eles fizeram isso? No caso, os apologetas, como é que ele fez isso? Olhando as suas apresentações, nós precisamos fazer algumas perguntas. Ele coloca 6. Olha, primeiro, por que ele fez daquele jeito e não fez daquele outro jeito? É possível melhorar essa palestra, esse projeto, esses argumentos? Por que ele começou a defesa daquela maneira? O que o público tinha, o que ele tinha em mente ao falar aquele público? Que fatores que poderiam influenciar para ele abordar aquele tópico? E por que ele concluiu aquela palestra daquela maneira? E de que forma você e eu poderíamos concluir? Então são perguntas como essa que você faz para que possa ajudar. Ele diz aqui, nós precisamos adaptar, nós precisamos desenvolver esse método, né, de acordo com os nossos talentos, e também não podemos esquecer o nosso público. Ele diz também que eu e você precisamos criar as nossas próprias respostas. Olha que interessante. Por quê? Porque você estudou, você leu, você está ali fazendo aquelas perguntas, tentando, nessa engenharia reversa, tentar, se eu puder fazer desse jeito, ou seja, a partir desse esforço, a partir desse empreendimento, desse estudo, nós podemos criar as nossas próprias respostas. Lembra da primeira aula para você fazer o seu conceito pessoal, bíblico e prático do que é apologeta? Você pegou o Lane Craig, você pegou o George MacDosh, você pegou a definição do Alice McCraft, você pegou a definição do Tarsus, você pegou a definição do Jonas Madureira. Agora você e eu motivando, vamos lá, vamos fazer, tenta fazer algo, vamos lapidar mais esse conceito. É isso, até você ficar satisfeito com a definição pessoal. Assim também você precisa buscar essa satisfação para trabalhar as respostas que se levantam à fé, que você tem estudado, mas que vai ser da sua lavra, da sua própria escrita. Ou seja, ninguém pode viver de respostas emprestadas, diz o professor Alice McGrath. O professor Alice McGrath diz que ninguém pode viver de respostas emprestadas. Você precisa desenvolver a sua. As melhores respostas são aquelas que você formulou, você trabalhou e você exaustivamente buscou uma maneira, uma resposta que possa te deixar satisfeito. Por último, pratique, pratique e pratique. A boa apologética, diz ele, é uma questão de prática. Eu e você jamais vamos aprender a apologética só de livros e assistir vídeos, não. É necessário que você elabore o seu escrito, comunique e, se possível, claro, você precisa pedir um feedback, né? A conclusão dessa temática, né? A conclusão
é a conclusão do próprio livro. Ele está chegando ao final do livro e ele diz assim, olha, o objetivo não foi ensinar tudo, é apenas um pontapé, um início, um estímulo, é uma motivação para nos despertar. Ele nos diz para que a gente não fique desanimado com os temas que são difíceis e que você e eu possamos explorar e aprofundar essas dicas que ele está nos dando aqui e de tudo que nós aprendemos. Queridos, com a graça e a paz de Jesus, eu me despeço de vocês. Uma alegria muito grande no meu coração estar com vocês, uma alegria muito grande poder participar das lives, uma alegria realmente indescritível de poder fazer parte das suas histórias, da história de vocês, e também dizer que vocês não estão nas periferias da história da minha vida, mas estão nos principais capítulos dela, tá? Eu saúdo vocês mais uma vez com a graça e a paz da parte do nosso Deus e Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.